Bom dia, querido irmão, querida irmã. Que bênção poder estar aqui contigo nesta manhã de 28 de janeiro de 2026. Hoje, quero te convidar para algo que pode mudar completamente a forma como vives cada dia. Colocar o reino de Deus em primeiro lugar, conforme nos ensina Mateus capítulo 6, versículo 33. Quantas vezes acordas com a mente já cheia de preocupações, com a lista interminável de tarefas, com o peso das responsabilidades que parecem te sufocar antes mesmo de levantares da cama? Há um segredo poderoso que Jesus nos revelou, uma chave mestra que organiza toda a nossa vida quando aplicada desde o primeiro momento do dia. Buscar primeiro o reino de Deus não é apenas uma sugestão bonita, é a estratégia divina para que tudo mais se alinhe perfeitamente. Quando colocas Deus no centro da tua manhã, quando entregas a Ele a prioridade do teu coração antes de qualquer outra coisa, algo sobrenatural acontece. As peças da tua vida começam a se encaixar de uma forma que sozinho jamais conseguirias. Se hoje acordas confuso sobre que decisão tomar, se sentes que estás a correr atrás de 1000 coisas sem chegar a lugar nenhum, esta mensagem é para ti. Escreve nos comentários: busco primeiro o reino, e junta-te a esta família de fé que escolhe começar cada dia alinhada com a vontade do Pai. Fica comigo até o final, porque vamos experimentar juntos o que significa entregar a Deus o controle total do nosso dia. Prepara o teu coração para sentir a paz que vem quando colocas as prioridades na ordem certa, a ordem do céu. O versículo de Mateus, capítulo 6, versículo 33, diz assim: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Esta promessa poderosa não é condicional às nossas circunstâncias, mas sim à nossa prioridade. Jesus não disse: busquem também o reino, ou quando tiverem tempo, lembrem-se do reino. Ele disse: busquem primeiro. Primeiro significa antes de tudo, acima de tudo, como fundamento de tudo. Quando começamos o dia buscando a presença de Deus, quando oramos antes de planejar, quando adoramos antes de trabalhar, quando lemos a palavra antes de ler as notícias, estamos a declarar quem realmente governa a nossa vida. E sabe o que acontece quando fazemos isto? Deus assume a responsabilidade de acrescentar tudo o que precisamos. Não precisamos mais viver ansiosos, tentando garantir cada detalhe, porque temos um Pai que cuida de nós quando o colocamos em primeiro lugar. Esta manhã é uma oportunidade de ouro para recomeçar, para reorganizar as tuas prioridades, para dizer ao Senhor que Ele é mais importante do que qualquer meta, qualquer sonho, qualquer preocupação. Ao buscares primeiro o seu reino, não estás a abandonar as tuas responsabilidades, estás a entregá-las nas mãos mais capazes que existem. Muitas famílias só percebem que deixaram brechas espirituais quando os conflitos já aparecem, mas quase sempre tudo começa antes, no silêncio. Se algo despertou dentro de você enquanto ouvia essa mensagem, talvez ainda dê tempo de agir com consciência e fé. A blindagem espiritual da família foi criada para quem deseja levantar proteção espiritual antes que os problemas se tornem visíveis. O acesso está no comentário fixado, mas não ficará disponível por muito tempo. Vamos orar. Pai amado, Criador dos céus e da terra, nesta manhã do dia 28 de janeiro de 2026, vimos diante de Ti com corações abertos e espíritos sedentos. Queremos Te buscar em primeiro lugar, antes de qualquer outra coisa, antes de qualquer pessoa, antes de qualquer preocupação. Reconhecemos que sem Ti nada somos, que sem a Tua direção caminhamos perdidos, que sem a Tua provisão vivemos em escassez. Senhor, perdoa-nos pelas vezes que Te colocamos em segundo plano, pelas manhãs que começamos correndo sem Te consultar.
pelos dias que vivemos como se tudo dependesse apenas de nós. Hoje queremos fazer diferente. Hoje escolhemos te buscar primeiro, te honrar primeiro, te obedecer primeiro. Que o teu reino seja estabelecido em cada área das nossas vidas neste dia. Que a tua vontade seja feita nos nossos lares, nos nossos trabalhos, nas nossas relações, nas nossas decisões. Toma o controle total, Senhor, porque confiamos que quando te buscamos primeiro, tudo o mais se alinha perfeitamente segundo o teu propósito. Pai, neste momento entregamos nas tuas mãos cada preocupação que temos carregado. As contas que precisam ser pagas, entregamos a ti. Os relacionamentos que precisam ser restaurados, entregamos a ti. As decisões difíceis que precisam ser tomadas, entregamos a ti. Os sonhos que queremos ver realizados, entregamos a ti. Confiamos na tua promessa de que quando buscamos primeiro o teu reino e a tua justiça, todas estas coisas nos serão acrescentadas. Não precisamos mais viver ansiosos, porque temos um Pai que cuida de nós com amor perfeito. Senhor, ajuda-nos a manter esta prioridade durante todo o dia. Quando as urgências aparecerem, lembra-nos de te consultar primeiro. Quando as tentações surgirem, fortalece-nos para escolher a tua vontade primeiro. Quando as oportunidades baterem à porta, dá-nos discernimento para avaliar se estão alinhadas com o teu reino primeiro. Queremos viver cada momento deste dia conscientes da tua presença, guiados pela tua sabedoria, protegidos pelo teu poder. Senhor Jesus, tu nos ensinaste esta verdade poderosa quando caminhaste nesta terra. Tu sempre buscaste primeiro a vontade do Pai, mesmo quando isso significava sacrifício, mesmo quando o caminho era difícil. Ajuda-nos a seguir o teu exemplo, que possamos dizer como tu disseste: não a minha vontade, mas a tua seja feita. Pai, abençoa cada pessoa que está a orar conosco nesta manhã. Toca profundamente no coração de cada um. Onde há desânimo, traz esperança renovada. Onde há confusão, traz clareza sobrenatural. Onde há medo, traz coragem inabalável. Onde há dúvida, traz fé que move montanhas. Que ninguém termine esta oração da mesma forma que começou. Que haja transformação real, mudança genuína, renovação completa. Senhor, pedimos que o teu Espírito Santo nos encha neste momento. Enche-nos com a tua presença gloriosa. Enche-nos com a tua paz, que excede todo o entendimento. Enche-nos com a tua alegria, que é a nossa força. Pai, oramos especialmente pelas nossas famílias neste dia. Que cada lar seja um lugar onde o teu reino é buscado em primeiro lugar. Que os pais sejam exemplos de fé para os filhos. Que os filhos cresçam conhecendo e amando a ti. Protege os nossos casamentos, Senhor. Guarda a união entre marido e esposa. Onde há conflitos, traz reconciliação. Onde há frieza, acende novamente o amor. Onde há incompreensão, traz diálogo verdadeiro. Que cada casal busque primeiro o teu reino juntos e assim vejam o seu relacionamento florescer. Senhor, abençoa os nossos filhos neste dia. Guarda-os no caminho para a escola. Protege-os de todo mal, de toda influência negativa, de todo perigo. Que eles sejam luz onde estiverem, que sejam sal que não perde o sabor. Dá aos professores sabedoria para educar, paciência para ensinar, amor para cuidar. Pai, toca nas crianças que hoje vão à escola com medo, que sofrem bullying, que se sentem sozinhas. Envia anjos para protegê-las, pessoas para acolhê-las, amigos verdadeiros para apoiá-las. Senhor, oramos pelos nossos trabalhos e ocupações deste dia. Que em tudo o que fizermos, façamos como para ti e não para os homens. Que sejamos excelentes no que fazemos, não para receber glória humana, mas para glorificar o teu nome. Abençoa os nossos empreendimentos, Senhor.
Prospera o trabalho das nossas mãos. Abre portas que ninguém pode fechar, fecha portas que não são da tua vontade. Dá-nos criatividade para inovar, sabedoria para administrar, integridade para negociar. Que sejamos honestos em todas as transações, justos em todos os acordos, fiéis em todos os compromissos. Pai, pedimos provisão financeira para cada necessidade. Onde há dívidas, envia estratégias sobrenaturais para quitá-las. Onde há falta, abre fontes de renda inesperadas. Onde há má administração, traz disciplina e organização. Ensina-nos a sermos bons mordomos do que nos confias, que saibamos dizimar com fidelidade, ofertar com alegria, dar com generosidade, que o dinheiro seja nosso servo e não nosso senhor. Pai, oramos pela saúde de cada pessoa nesta manhã. Toca com o teu poder curador todo corpo que está doente, toda mente que está perturbada, toda emoção que está ferida. Onde há dor física, traz alívio imediato. Onde há enfermidade crônica, manifesta cura completa. Onde há diagnósticos difíceis, mostra que tu és maior do que qualquer doença. Senhor, abençoa quem hoje tem consultas médicas, que os resultados sejam favoráveis, que os tratamentos sejam eficazes. Dá sabedoria aos médicos para diagnosticar corretamente, aos enfermeiros para cuidar com carinho, aos profissionais de saúde para tratar com excelência. Pai, cura também as feridas emocionais que muitos carregam. Há corações partidos que precisam do teu consolo. Há mentes ansiosas que precisam da tua paz. Há almas cansadas que precisam do teu descanso. Restaura, Senhor, aquilo que está quebrado. Renova aquilo que está desgastado. Revive aquilo que parecia morto. O teu poder não tem limites, a tua compaixão não tem fim. Senhor, pedimos proteção especial neste dia. Envia os teus anjos para acampar ao redor de cada um de nós. Guarda-nos no caminho de ida e de volta. Protege-nos no trânsito, livra-nos de acidentes, afasta todo perigo. Que nenhum mal nos alcance, que nenhuma praga chegue à nossa morada. Cobre-nos com o teu sangue precioso, Jesus, que o inimigo não encontre brecha para nos atacar, que as suas setas malignas sejam desviadas pelo teu escudo. Pai, protege também a nossa mente de pensamentos negativos, de ansiedades paralisantes, de medos infundados. Guarda o nosso coração de mágoas, de ressentimentos, de amargura. Enche-nos com pensamentos que vêm de Ti, pensamentos de paz, de esperança, de fé. Senhor, oramos por proteção contra as ciladas espirituais. Que possamos discernir os truques do inimigo, que não caiamos em tentação, que permaneçamos firmes na fé. Vista-nos com toda a armadura de Deus, para que possamos resistir no dia mau. Pai, queremos orar pelos nossos relacionamentos neste dia. Abençoa cada conversa que tivermos, que as nossas palavras sejam temperadas com sal, que edifiquem e não destruam. Ajuda-nos a ouvir mais e falar menos, a compreender antes de julgar, a amar antes de criticar. Onde há relacionamentos quebrados, Senhor, traz restauração. Dá-nos coragem para pedir perdão quando erramos, humildade para perdoar quando somos ofendidos. Que não deixemos o sol se pôr sobre a nossa ira, que resolvamos os conflitos com sabedoria e amor. Senhor, abençoa os nossos vizinhos. Que sejamos luz no lugar onde vivemos, que o nosso testemunho aponte para Ti. Dá-nos oportunidades de ser bênção para quem está perto, de compartilhar o Teu amor de forma prática. Pai, oramos pelos nossos colegas de trabalho. Que possamos ser instrumento da Tua paz naquele ambiente, que a nossa presença faça diferença positiva. Ajuda-nos a trabalhar em equipe, a respeitar as diferenças, a contribuir para um clima saudável. Senhor, pedimos que nos uses neste dia como instrumentos do Teu reino, que onde quer que formos, levemos a Tua presença.
que as pessoas sintam algo diferente quando estiverem perto de nós, que percebam que há luz em nós. Dá-nos oportunidades de falar de Ti, de compartilhar a nossa fé, de testemunhar do Teu amor. Que não tenhamos vergonha do Evangelho, pois ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Abre portas para conversas espirituais, prepara corações para receber a semente da palavra. Senhor, usa as nossas histórias de vida para encorajar outros. Que os nossos testemunhos de fidelidade divina fortaleçam a fé de quem está duvidando. Que as nossas vitórias inspirem quem está lutando. Que a nossa esperança contagie quem está desanimado. Pai, pedimos sabedoria para discernir as oportunidades que vêm de Ti. Que não percamos nenhuma chance de fazer o bem, de abençoar alguém, de ser resposta de oração na vida de outra pessoa. Que sejamos sensíveis à voz do Teu Espírito, nos direcionando durante o dia. Pai, oramos pelos nossos sonhos e projetos. Tu conheces cada desejo do nosso coração, cada plano que temos feito, cada meta que queremos alcançar. Senhor, alinha os nossos sonhos com o Teu propósito. Se há algo que planejamos que não está de acordo com a Tua vontade, mostra-nos claramente. Dá-nos coragem para abrir mão do que não vem de Ti, mesmo que pareça bom aos nossos olhos. Mas, Senhor, aqueles sonhos que Tu colocaste no nosso coração, aqueles projetos que estão alinhados com o Teu reino, pedimos que prosperes. Abre portas sobrenaturais, conecta-nos com as pessoas certas, provê os recursos necessários. Que vejamos a Tua mão agindo poderosamente para realizar aquilo que sozinhos jamais conseguiríamos. Pai, dá-nos paciência para esperar no Teu tempo. Muitas vezes queremos tudo rápido, mas Tu sabes o momento certo para cada coisa. Ajuda-nos a confiar no Teu cronograma perfeito, a não nos adiantarmos nem nos atrasarmos. Que possamos descansar sabendo que Tu fazes todas as coisas belas no seu devido tempo. Senhor, queremos orar especialmente por quem está passando por provações neste momento. Por aqueles que acordaram hoje com o coração pesado, com lágrimas nos olhos, com dor na alma. Pai, Tu vês cada sofrimento, Tu conheces cada lágrima, Tu entendes cada angústia. Aproxima-te de quem está com o coração quebrantado. Consola os que choram, fortalece os que estão fracos, levanta os que caíram. Que sintam a Tua presença de forma tão real, que não tenham dúvidas de que não estão sozinhos. Senhor, por aqueles que enfrentam batalhas espirituais intensas, que sentem o peso da guerra invisível, pedimos vitória completa. Que o Teu poder se manifeste, destruindo toda a obra do inimigo. Que toda fortaleza seja derrubada, que toda corrente seja quebrada, que toda opressão seja removida. Liberta, Senhor, aqueles que estão cativos. Traz luz para quem está em trevas. Restaura a alegria de quem perdeu o sorriso. Renova a esperança de quem já não acredita mais. Mostra que Tu és o Deus do impossível, que nada é difícil demais para Ti. Pai, oramos pelos nossos líderes espirituais. Abençoa cada pastor, cada líder de célula, cada obreiro que serve na Tua casa. Dá-lhe sabedoria para pastorear o Teu rebanho, unção para pregar a Tua palavra, amor genuíno pelas ovelhas. Protege-os dos ataques do inimigo, guarda as suas famílias, fortalece a sua fé. Que não desanimem diante dos desafios, que não desistam quando as coisas ficarem difíceis. Renova as suas forças como as da águia. Senhor, abençoa também as nossas igrejas, que sejam lugares de genuína adoração, de ensino fiel da palavra, de comunhão verdadeira. Que o Teu Espírito se mova poderosamente em cada culto, em cada reunião, em cada célula. Traz avivamento para o Teu povo, Senhor. Acende novamente o primeiro amor nos corações que esfriaram. Desperta os que estão dormindo espiritualmente.
chama de volta os que se afastaram. Que haja fome e sede genuína pela tua presença, desejo ardente de conhecer mais da tua palavra, paixão renovada por almas perdidas. Senhor, pedimos pela nossa nação neste dia. Abençoa os nossos governantes, dá-lhes sabedoria para tomar decisões que beneficiem o povo. Que haja justiça na terra, que os corruptos sejam expostos e punidos, que os honestos sejam valorizados e promovidos. Protege o nosso país de crises econômicas, de conflitos sociais, de desastres naturais. Traz paz às nossas cidades, segurança às nossas ruas, prosperidade às nossas famílias. Pai, oramos pelas autoridades policiais e militares que trabalham pela nossa segurança. Protege cada um deles, dá-lhes discernimento para agir com justiça, coragem para enfrentar o perigo. Que voltem seguros para as suas casas ao fim de cada jornada. Senhor, pedimos também pelos profissionais de emergência, bombeiros, paramédicos, que arriscam as suas vidas para salvar outras. Abençoa o trabalho deles, multiplica a eficácia das suas ações, guarda-os de todo mal. Pai, toca no coração dos que estão em posições de influência na mídia, na educação, na cultura, que usem as suas plataformas para promover valores que honram a Ti, para espalhar mensagens de esperança e não de desespero. Pai, queremos orar pelos missionários que estão em campos difíceis ao redor do mundo. Por aqueles que deixaram tudo para levar o Evangelho a lugares onde o Teu nome ainda não é conhecido. Senhor, protege-os de forma sobrenatural. Provê todas as suas necessidades materiais e emocionais. Dá-lhes fruto abundante no trabalho que fazem. Que vejam vidas sendo transformadas pelo poder do Evangelho, que plantem igrejas saudáveis, que façam discípulos fiéis. Abençoa as suas famílias, Senhor, especialmente os filhos que crescem em terras estrangeiras. Guarda-os, educa-os, faz deles também instrumentos poderosos nas tuas mãos. Pai, oramos pelos países onde os cristãos são perseguidos. Fortalece os nossos irmãos que sofrem por amor ao teu nome. Dá-lhes coragem inabalável, fé que não vacila, amor que perdoa até os perseguidores. Que o sangue dos mártires continue sendo semente da igreja. Que onde há perseguição, a igreja cresça ainda mais forte. Liberta, Senhor, aqueles que estão presos por causa da fé. Consola as famílias que perderam entes queridos. Mostra que Tu és galardoador dos que Te buscam. Senhor, pedimos pelo mundo perdido que precisa conhecer o Teu amor. Por bilhões de pessoas que hoje vão acordar sem saber que Tu existes, sem conhecer o sacrifício de Jesus na cruz, sem entender que há esperança. Pai, levanta obreiros para a Tua seara. Chama jovens dispostos a ir, famílias dispostas a servir, profissionais dispostos a usar suas habilidades para o reino. Que a igreja acorde para a urgência da evangelização. Que não fiquemos confortáveis enquanto há multidões caminhando para a perdição eterna. Senhor, usa também as novas tecnologias para espalhar o Evangelho. Que através da internet, das redes sociais, dos aplicativos, milhões possam ouvir sobre Ti. Abençoa cada ministério digital que proclama fielmente a Tua palavra. Multiplica o alcance dessas mensagens. Toca nos corações dos que assistem. Pai, oramos especialmente pelas crianças e jovens desta geração. Que não sejam enganados pelas mentiras do mundo, que não sejam seduzidos pelos prazeres passageiros do pecado. Mostra-lhes que só em Ti há vida verdadeira, alegria completa, propósito eterno. Pai, queremos Te agradecer por este novo dia que nos deste. Obrigado, porque acordamos com vida, com saúde, com a oportunidade de recomeçar. Obrigado, porque as Tuas misericórdias se renovam a cada manhã, porque a Tua fidelidade é grande.
Obrigado por nos amares com amor eterno, por nunca desistires de nós, por sempre nos dares novas chances. Senhor, ajuda-nos a não desperdiçar este dia. Que cada momento seja vivido com propósito, cada conversa seja significativa, cada ação seja intencional. Que no final do dia possamos olhar para trás e ver que valeu a pena, que fizemos diferença, que glorificamos o Teu nome. Pai, pedimos que guardes o nosso coração de tudo aquilo que pode nos afastar de Ti. Guarda-nos da arrogância que nos faz pensar que não precisamos de Ti, da autossuficiência que nos leva a confiar apenas em nós mesmos. Mantém-nos humildes, dependentes, conscientes de que sem Ti nada podemos fazer. Senhor, que possamos terminar este dia mais parecidos com Jesus do que começamos. Que haja crescimento espiritual, maturidade na fé, profundidade no relacionamento contigo. Pai, abençoa cada refeição que faremos hoje. Que o alimento fortaleça os nossos corpos, que tenhamos saúde para cumprir as nossas tarefas. Obrigado por prover o pão de cada dia, por nunca nos deixar faltar o necessário. Senhor, ajuda-nos a ser gratos por tudo, até pelas pequenas coisas que muitas vezes passam despercebidas. Que tenhamos olhos para ver as Tuas bênçãos, coração para apreciar as Tuas bondades, boca para declarar a Tua fidelidade. Pai, pedimos que nos ensines a viver um dia de cada vez. Ajuda-nos a não carregar as preocupações de amanhã hoje, a não reviver as dores de ontem agora, que possamos estar plenamente presentes neste dia que nos deste, aproveitando cada momento, valorizando cada oportunidade. Senhor, que a nossa vida seja um testemunho vivo do que significa buscar primeiro o Teu reino. Que as pessoas vejam em nós paz em meio ao caos, alegria em meio às dificuldades, esperança em meio às crises. Que se perguntem qual é o nosso segredo e possamos apontar para Ti. Que toda a glória seja Tua, Senhor, hoje e sempre. Pai Celestial, continuamos diante de Ti nesta manhã sagrada, com corações abertos para receber tudo o que Tens preparado para nós. Senhor, queremos orar agora por áreas específicas das nossas vidas que precisam da Tua intervenção poderosa. Toca nas nossas emoções, Pai. Há tantos que acordam com ansiedade, com medo do que o dia pode trazer, com angústia sobre o futuro. Senhor, substitui a ansiedade pela Tua paz, o medo pela Tua confiança, a angústia pela Tua esperança. Ajuda-nos a lançar sobre Ti toda a nossa ansiedade, porque Tu cuidas de nós. Pai, por aqueles que lutam contra a depressão, que sentem um peso esmagador na alma, que perderam a vontade de viver, pedimos cura profunda. Toca na química dos seus cérebros, restaura o equilíbrio emocional, traz de volta a alegria de viver. Mostra-lhes que há esperança, que há futuro, que há razão para continuar. Senhor, liberta os que estão presos em vícios, quebra as correntes do alcoolismo, das drogas, da pornografia, do jogo, de tudo aquilo que escraviza. Dá-lhes força para vencer um dia de cada vez, coragem para buscar ajuda, humildade para aceitar apoio. Pai, oramos pelas nossas mentes neste dia, que possamos ter clareza de pensamento, foco nas tarefas, concentração no que é importante. Afasta toda distração que o inimigo tenta usar para nos desviar do que realmente importa. Senhor, dá-nos sabedoria sobrenatural para resolver os problemas que enfrentamos. Há situações complexas que precisam de soluções criativas. Há conflitos que precisam de resoluções sábias. Tu prometeste dar sabedoria liberalmente a quem pede, então pedimos agora. Derrama sobre nós a sabedoria que vem do alto, que é pura, pacífica, moderada, tratável, cheia de misericórdia e de bons frutos. Pai, ajuda-nos a tomar decisões corretas hoje, que não nos deixemos levar apenas pela emoção ou pela pressão das circunstâncias.
mas que busquemos a Tua direção em tudo. Fala conosco através da Tua palavra, através do Teu Espírito, através de conselheiros sábios. Senhor, protege a nossa memória, ajuda-nos a lembrar do que é importante e a esquecer do que nos faz mal. Que não fiquemos presos a memórias dolorosas do passado, mas que possamos viver plenamente o presente que nos deste. Senhor, queremos orar pelos nossos lares de forma mais profunda. Que cada casa onde há alguém orando agora seja transformada num santuário da Tua presença. Que a paz de Deus reine nesses lares, que o amor seja o fundamento de todas as relações, que a alegria seja a atmosfera constante. Pai, abençoa cada cômodo dessas casas. Na sala, que haja conversas edificantes e momentos de qualidade em família. Na cozinha, que o alimento seja preparado com amor e partilhado com gratidão. Nos quartos, que haja descanso reparador e sonhos inspirados por Ti. Senhor, por aqueles que moram sozinhos, que não se sintam solitários, enche as suas casas com a Tua presença, envia amigos verdadeiros, cria oportunidades de comunhão. Pai, oramos pelos que não têm casa própria, que vivem de aluguel ou em situações precárias. Provê-lhes um lar, Senhor, um lugar seguro, onde possam criar raízes, construir memórias, viver em paz. Mostra-lhes o caminho para conquistar esse sonho. Senhor, protege os nossos lares de invasões, de roubos, de todo tipo de violência. Que anjos acampem ao redor, que nenhum mal entre, que toda tentativa do inimigo seja frustrada. Pai, oramos agora pelos nossos casamentos de forma ainda mais específica. Por cada casal que está junto nesta oração, pedimos renovação do amor. Que o amor não seja apenas um sentimento passageiro, mas uma decisão diária de se dedicar um ao outro. Senhor, ensina os maridos a amarem as suas esposas como Cristo amou a igreja, com amor sacrificial, protetor, provedor. Que sejam líderes servos em seus lares, que honrem as suas esposas, que as valorizem. Pai, ensina as esposas a respeitarem os seus maridos, a serem companheiras verdadeiras, a edificarem os seus lares com sabedoria. Que haja cumplicidade, parceria, trabalho em equipe. Senhor, por aqueles casamentos que estão em crise, que enfrentam traição, separação, divórcio, pedimos intervenção milagrosa. Restaura o que parece impossível de ser restaurado. Cura as feridas profundas, reconstrói a confiança quebrada, reacende o amor que esfriou, mostra aos cônjuges que vale a pena lutar pelo casamento, que Tu podes fazer o milagre da restauração. Pai, protege os casamentos dos ataques do inimigo. Que não haja espaço para terceiros, para traição, para deslealdade. Que cada casal seja fiel um ao outro, honrando os votos que fizeram diante de Ti. Senhor, queremos orar pelos solteiros que desejam casar. Prepara-os para o casamento, Pai. Trabalha no caráter deles. Ensina-os a serem bons cônjuges. E no tempo certo, apresenta-lhes a pessoa que escolheste para eles. Que não se deixem levar apenas pela aparência ou pela emoção, mas que busquem alguém que ame a Ti acima de tudo. Pai, por aqueles que estão em relacionamentos de namoro, dá-lhes sabedoria para conduzir esse período com pureza e propósito, que não caiam em imoralidade sexual, que guardem os seus corpos como templos do Espírito Santo. Mostra-lhes se devem continuar ou terminar, se aquele relacionamento é da Tua vontade ou não. Senhor, oramos pelos viúvos e viúvas, por aqueles que perderam os seus cônjuges. Consola-os de forma especial, Pai. Enxuga as suas lágrimas, cura a dor da perda, enche o vazio que ficou. Mostra-lhes que Tu és o esposo dos viúvos, que nunca os deixarás sozinhos. Pai, por aqueles que passaram por divórcio, que carregam a dor do fracasso do casamento, traz cura e restauração. Liberta-os da culpa, do ressentimento, da amargura.
Dá-lhes um novo começo, uma nova esperança. Senhor, oramos pelos nossos pais e avós, por aqueles que já são idosos, que enfrentam as limitações da idade, que precisam de cuidados especiais. Dá-nos paciência para cuidar deles, amor para servi-los, gratidão por tudo o que fizeram por nós. Que não os abandonemos, que não os coloquemos de lado, mas que os honremos como tu nos mandaste. Pai, por aqueles cujos pais já partiram, traz consolo. Ajuda-os a guardar as boas memórias, a perdoar as falhas, a agradecer pelo que receberam. Senhor, abençoa os órfãos, aqueles que não têm pais para cuidar deles. Levanta pessoas que sejam pais e mães espirituais, que os acolham, que os amem, que os orientem. Mostra a cada órfão que tu és pai dos órfãos, que nunca os deixarás desamparados. Pai, oramos pelas famílias que estão divididas por conflitos, por brigas antigas, por heranças disputadas. Traz reconciliação, Senhor. Quebra o orgulho que impede as pessoas de pedir perdão, remove a dureza de coração que não quer perdoar. Que as famílias se reúnam novamente em amor e harmonia. Senhor, abençoa as famílias que estão geograficamente separadas, com membros vivendo em diferentes cidades ou países. Mantém os laços fortes apesar da distância, cria oportunidades de reencontro, usa a tecnologia para aproximar. Pai, queremos orar pelo nosso trabalho de forma mais específica. Por aqueles que hoje vão trabalhar, dá-lhes força física e mental para cumprir as suas tarefas. Que sejam produtivos, eficientes, excelentes no que fazem. Senhor, por aqueles que estão desempregados, abre portas de oportunidade. Conecta-os com as vagas certas, prepara-os para as entrevistas, dá-lhes favor diante dos empregadores, que em breve possam testemunhar da tua fidelidade ao prover trabalho. Pai, por aqueles que têm o seu próprio negócio, abençoa os seus empreendimentos. Traz clientes, aumenta as vendas, multiplica os lucros. Dá-lhe sabedoria para tomar decisões estratégicas, criatividade para inovar, perseverança para não desistir nos momentos difíceis. Senhor, protege aqueles que trabalham em profissões de risco. Os que trabalham em altura, com eletricidade, com máquinas perigosas, em lugares inseguros. Que voltem sãos e salvos para as suas casas todos os dias. Pai, por aqueles que enfrentam ambientes de trabalho tóxicos, com chefes abusivos ou colegas difíceis, dá-lhes graça para lidar com essas situações. Muda o ambiente ou muda-os de ambiente conforme a tua vontade. Protege-os de burnout, de esgotamento, de adoecimento por causa do trabalho. Senhor, oramos pelas finanças de cada família de forma mais detalhada. Onde há dívidas acumuladas, envia estratégias para quitá-las. Mostra caminhos que não estão sendo vistos, abre possibilidades que pareciam fechadas. Pai, ensina-nos a administrar bem o dinheiro que nos confias. Que saibamos diferenciar necessidade de desejo, que tenhamos disciplina para poupar, sabedoria para investir. Livra-nos do consumismo, da ganância, do amor ao dinheiro. Senhor, por aqueles que enfrentam processos judiciais relacionados a dinheiro, que haja justiça, que acordos sejam feitos, que soluções sejam encontradas, que conflitos sejam resolvidos. Pai, abençoa aqueles que são generosos, que dão com alegria, que ajudam os necessitados, multiplica o que eles têm, devolve em bênçãos aquilo que compartilham, que nunca lhes falte nada, porque são canais de bênção. Senhor, por aqueles que perderam tudo financeiramente, que faliram, que estão recomeçando do zero, dá-lhes esperança. Mostra que tu és o Deus do recomeço, que podes restaurar em dobro aquilo que foi perdido. Levanta-os novamente, estabelece-os com firmeza. Pai, protege-nos de golpes financeiros, de fraudes, de pessoas que querem nos enganar.
Dá-nos discernimento para identificar oportunidades falsas, sabedoria para proteger o que temos. Pai, queremos orar pela saúde de forma mais abrangente, por aqueles que enfrentam doenças crônicas, que convivem diariamente com dor, com limitações. Pedimos alívio, que os tratamentos sejam eficazes, que os medicamentos façam efeito, que haja qualidade de vida apesar da doença. Senhor, por aqueles que aguardam cirurgias, que estejam em paz. Dá sabedoria aos cirurgiões, habilidade às suas mãos, que tudo corra perfeitamente. Que a recuperação seja rápida e completa. Pai, por aqueles que receberam diagnósticos graves de câncer, de doenças degenerativas, de condições terminais, pedimos milagres. Tu és o Deus que cura, que pode reverter qualquer quadro, que não está limitado por estatísticas médicas. Manifesta o teu poder curador. Senhor, por aqueles que lutam contra doenças mentais, depressão, ansiedade, transtornos diversos, traz cura integral. Que encontrem os tratamentos certos, os profissionais adequados, o apoio necessário. Quebra o estigma em torno da saúde mental, ajuda as pessoas a buscarem ajuda sem vergonha. Pai, por aqueles que enfrentam vícios em substâncias, em comportamentos, liberta-os completamente. Que passem por processos de recuperação bem-sucedidos, que tenham força para vencer um dia de cada vez, que reconstruam as suas vidas. Senhor, oramos pela nossa saúde emocional de forma mais profunda. Cura as feridas da rejeição, do abandono, da traição. Há pessoas que carregam dores de relacionamentos passados, de pais ausentes, de amigos que decepcionaram. Toca nessas feridas, Pai. Traz cura verdadeira. Senhor, liberta-nos do medo. Medo do futuro. Medo de falhar. Medo de ser rejeitado. Medo de não ser suficiente. Substitui todo medo pela tua perfeita paz, pela confiança de que tu estás no controle. Pai, cura a baixa autoestima, o sentimento de inadequação, a comparação constante com outros. Ajuda-nos a ver-nos como tu nos vês, criados à tua imagem, preciosos aos teus olhos, amados incondicionalmente. Senhor, liberta-nos da culpa que já foi perdoada. Há pessoas que continuam se punindo por erros do passado, mesmo depois de terem se arrependido e recebido o teu perdão. Ajuda-os a aceitar que foram perdoados, a perdoarem a si mesmos, a seguir em frente. Pai, cura os traumas, as memórias dolorosas que continuam a afetar o presente, que o teu poder restaurador alcance até as partes mais profundas da alma, trazendo liberdade e paz. Senhor, dá-nos inteligência emocional para lidar com as nossas emoções de forma saudável, para não sermos controlados por elas, mas para as gerirmos com sabedoria. Pai, queremos orar pelos nossos relacionamentos de amizade. Senhor, dá-nos amigos verdadeiros, que nos amem de verdade, que estejam presentes tanto nos bons quanto nos maus momentos. Que possamos ser também amigos fiéis, leais, confiáveis. Senhor, por aqueles que se sentem sozinhos, que não têm amigos, que foram traídos por pessoas em quem confiavam, pedimos que envies amizades genuínas. Conecta-os com pessoas que tenham o mesmo coração, os mesmos valores, a mesma fé. Pai, ajuda-nos a perdoar os amigos que nos magoaram. Que não guardemos ressentimento, que não alimentemos mágoa, mas que sejamos capazes de estender graça assim como recebemos graça de Ti. Senhor, abençoa as amizades de longa data, aquelas que resistiram ao tempo e às dificuldades. Que continuem fortes, que sejam fonte de apoio mútuo, de encorajamento constante. Pai, dá-nos sabedoria para escolher bem as nossas companhias. Que não andemos com pessoas que nos afastam de Ti, que nos influenciam negativamente. Rodeia-nos de pessoas que nos aproximam mais de Ti, que nos desafiam a crescer espiritualmente. Senhor,
ajuda-nos a ser bons amigos. Que saibamos ouvir sem julgar, apoiar sem condenar, aconselhar com sabedoria. Que sejamos reflexo do teu amor nas nossas amizades. Pai, oramos pelo nosso testemunho cristão neste dia. Que as nossas vidas falem mais alto do que as nossas palavras. Que as pessoas vejam Jesus em nós através das nossas atitudes, das nossas reações, do nosso caráter. Senhor, dá-nos oportunidades de compartilhar a nossa fé hoje. Prepara encontros divinos, conversas estratégicas, momentos propícios. Que não percamos nenhuma chance de plantar sementes do Evangelho. Pai, dá-nos coragem para falar de Ti sem vergonha, sem medo do que as pessoas vão pensar. Que o amor pelas almas perdidas seja maior do que o temor da rejeição. Senhor, usa as nossas redes sociais para a Tua glória. Que aquilo que postamos, que compartilhamos, que comentamos, seja luz em meio à escuridão. Que possamos influenciar positivamente as pessoas que nos seguem. Pai, por aqueles que trabalham em ministérios de evangelismo, de discipulado, de missões, derrama unção especial. Multiplica o fruto do trabalho deles, abre portas que ninguém pode fechar, provê todos os recursos necessários. Senhor, aviva em nós a paixão por almas. Que não fiquemos indiferentes enquanto pessoas ao nosso redor caminham para a perdição. Quebra a nossa zona de conforto, tira-nos da acomodação espiritual. Senhor, queremos orar pela educação dos nossos filhos e jovens. Por aqueles que estão na escola, que tenham facilidade para aprender, concentração para estudar, sabedoria para fazer boas escolhas. Protege-os de más influências, de bullying, de tudo aquilo que pode prejudicá-los. Pai, por aqueles que estão na universidade, guia-os na escolha da carreira, dá-lhes excelência acadêmica, conecta-os com boas oportunidades de estágio e emprego. Que usem o conhecimento que adquirem para fazer diferença no mundo. Senhor, por aqueles que abandonaram os estudos, que não conseguiram terminar a escola, dá-lhes oportunidades de retomar. Que nunca seja tarde demais para aprender, para se qualificar, para crescer. Pai, abençoa os educadores, professores, pedagogos, que têm a nobre missão de ensinar. Dá-lhes amor pelo que fazem, paciência com os alunos, criatividade nas aulas. Que sejam valorizados e bem remunerados. Senhor, transforma o sistema educacional. Que haja investimento adequado, infraestrutura de qualidade, métodos eficientes. Que a educação seja prioridade. Que cada criança tenha acesso a ensino de qualidade. Pai, protege as nossas crianças e jovens do conteúdo inadequado que tentam ensinar nas escolas, daquilo que vai contra os teus princípios. Dá aos pais sabedoria para acompanhar o que os filhos estão aprendendo, coragem para se posicionar quando necessário. Pai, oramos pela nossa vida espiritual de forma mais profunda. Senhor, que não sejamos cristãos mornos, acomodados, que vivem apenas de aparências. Aviva a nossa fé, acende novamente o fogo do primeiro amor, desperta-nos para uma vida de intimidade real contigo. Senhor, dá-nos fome e sede da Tua palavra, que não passemos dias sem ler a Bíblia, que tenhamos prazer em meditar nas Escrituras, que a Tua palavra seja lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Pai, ensina-nos a orar com mais fervor, com mais constância, com mais fé, que a oração não seja apenas um ritual, mas um relacionamento vivo contigo. Que possamos experimentar o poder da oração que muda situações, que move montanhas, que abre céus. Senhor, dá-nos uma vida de adoração genuína. Que adoremos não apenas quando estamos na igreja, mas em todo tempo, em todo lugar. Que a nossa vida inteira seja um ato de adoração a Ti.
Pai, desenvolve em nós os frutos do Espírito: amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Que sejamos cada dia mais parecidos com Jesus. Senhor, usa-nos nos dons espirituais que nos deste, que não enterremos os nossos talentos, mas que os multipliquemos para a tua glória e edificação da igreja. Pai, queremos orar pelos desafios específicos que muitos enfrentam, por aqueles que lutam contra a solidão, que se sentem invisíveis, que acham que ninguém se importa. Mostra que tu vês, que te importas, que estás perto. Envia pessoas para fazer companhia, cria oportunidades de conexão genuína. Senhor, por aqueles que enfrentam a infertilidade, que sonham em ter filhos, mas não conseguem, pedimos milagres. Abre as madres estéreis, cura os problemas que impedem a concepção, concede o milagre de uma gravidez. E enquanto esperam, dá-lhes paz e esperança. Pai, por aqueles que perderam filhos, que enfrentam a dor insuportável de enterrar um filho, consola de forma sobrenatural. Enxuga as lágrimas, cura o coração partido, mostra que um dia haverá reencontro no céu. Senhor, por aqueles que cuidam de familiares doentes, que dedicam a vida a cuidar de outros, dá-lhes força física e emocional. Que não se esgotem, que recebam ajuda, que sintam o teu apoio constante. Pai, por aqueles que enfrentam processos judiciais, que estão sendo injustamente acusados ou que lutam por justiça, intervém. Que a verdade prevaleça, que haja decisões justas, que tudo se resolva da melhor forma possível. Senhor, por aqueles que foram vítimas de violência, de abuso, de injustiça, traz cura profunda. Restaura aquilo que foi roubado, cura aquilo que foi ferido, faz justiça onde houve injustiça. Pai, queremos orar pelos sonhos e projetos que temos. Senhor, há pessoas que sonham em comprar a casa própria, em casar, em ter filhos, em mudar de carreira, em começar um ministério. Tu conheces cada sonho, cada desejo do coração. Pai, aqueles sonhos que vêm de Ti, que estão alinhados com o Teu propósito, pedimos que realizes. Abre os caminhos, provê os recursos, conecta as pessoas certas, faz acontecer no Teu tempo perfeito. Senhor, dá-nos paciência para esperar, fé para acreditar, perseverança para não desistir. Que não tentemos forçar as portas, mas que confiemos no Teu cronograma perfeito. Pai, por aqueles que viram sonhos morrerem, que enfrentaram fracassos, que perderam aquilo que tanto desejavam, traz renovação. Mostra que Tu podes dar novos sonhos, que podes fazer algo ainda melhor do que o que foi perdido. Senhor, ajuda-nos a sonhar os Teus sonhos, a desejar aquilo que Tu desejas para nós. Que os nossos planos sejam submissos aos Teus planos. Que a nossa vontade se alinhe com a Tua vontade. Pai, dá-nos visão para o futuro. Que não vivamos apenas o presente imediato, mas que tenhamos perspectiva eterna. Que façamos escolhas pensando no que realmente importa. Senhor, que cada sonho realizado seja motivo de gratidão a Ti. Que Te demos toda a glória por cada conquista, por cada vitória. Pai, queremos orar pela nossa nação de forma mais específica. Senhor, traz avivamento espiritual à nossa terra. Que haja fome pela Tua palavra, desejo de Te buscar, arrependimento genuíno de pecados. Que a igreja acorde, que os cristãos se levantem, que o Teu povo faça diferença. Senhor, cura a nossa terra. Onde há corrupção, traz honestidade. Onde há violência, traz paz. Onde há injustiça, traz equidade. Onde há divisão, traz união. Transforma o nosso país segundo os Teus propósitos. Pai, abençoa a nossa economia. Que haja emprego para todos, que as empresas prosperem, que o povo tenha condições dignas de vida. Protege-nos de crises financeiras, de recessões, de colapsos econômicos. Senhor, dá sabedoria aos nossos líderes políticos. Que tomem decisões que beneficiem o povo
e não apenas os seus próprios interesses. Que haja integridade na política, que os corruptos sejam expostos e punidos. Pai, protege o nosso país de desastres naturais, de pandemias, de guerras, de tudo aquilo que pode trazer destruição. Estende a tua mão protetora sobre esta nação. Senhor, que possamos ser sal e luz nesta terra. Que através dos cristãos, a sociedade seja transformada, valores sejam restaurados, vidas sejam impactadas. Usa-nos para fazer diferença onde vivemos. Pai Celestial, continuamos diante de Ti nesta manhã abençoada, conscientes de que ainda há muito para entregar nas Tuas mãos. Senhor, queremos orar agora pela nossa vida de comunhão com outros cristãos. Que não sejamos cristãos solitários, isolados, mas que busquemos comunhão genuína com irmãos na fé. Dá-nos uma igreja onde possamos pertencer verdadeiramente, onde sejamos conhecidos, amados, cuidados. Pai, abençoa a nossa igreja local. Derrama o Teu Espírito sobre ela, que haja avivamento, crescimento, multiplicação. Que seja um lugar de adoração verdadeira, de ensino fiel da palavra, de amor fraternal. Senhor, protege a nossa igreja de divisões, de conflitos, de tudo aquilo que o inimigo tenta usar para destruir. Mantém-nos unidos no amor, focados em Ti, comprometidos com a missão. Pai, levanta líderes segundo o Teu coração, homens e mulheres cheios do Espírito Santo, de sabedoria, de amor pelas ovelhas. Que sejam exemplos dignos de serem seguidos, que pastoreiem com dedicação e integridade. Senhor, dá-nos coração de servo para servir na igreja. Que não sejamos apenas consumidores de bênçãos, mas contribuintes ativos. Que usemos os nossos dons, o nosso tempo, os nossos recursos para edificar o corpo de Cristo. Pai, queremos orar pela próxima geração. Pelas crianças que estão nascendo agora, pelos bebês nos berços, pelos que ainda estão no ventre materno. Senhor, que cresçam conhecendo a Ti, amando a Tua palavra, vivendo segundo os Teus princípios. Protege-os das influências malignas deste mundo. Guarda-os para que sejam usados poderosamente por Ti. Senhor, levanta entre esta geração missionários, pastores, evangelistas, profetas, mestres. Que sejam instrumentos poderosos nas Tuas mãos para alcançar o mundo com o Evangelho. Pai, por aqueles jovens que estão se preparando para o ministério, que estudam teologia, que se dedicam ao chamado, derrama unção especial. Prepara-os bem, molda o caráter deles, ensina-os a depender de Ti. Senhor, protege os jovens das tentações deste tempo, das drogas, da imoralidade sexual, da violência, de tudo aquilo que pode destruir o futuro deles. Que façam escolhas sábias, que vivam em santidade, que honrem a Ti. Pai, dá aos pais sabedoria para educar os filhos nos Teus caminhos. Que não apenas ensinem com palavras, mas que sejam exemplos vivos de fé. Que construam memórias espirituais positivas nos seus lares. Senhor, por aqueles jovens que não têm pais cristãos, que não recebem orientação espiritual em casa, levanta mentores, pessoas maduras na fé que possam guiá-los, aconselhá-los, apoiá-los. Pai, queremos orar pelos idosos nesta manhã, por aqueles que já viveram muitos anos, que têm uma história longa com Ti. Senhor, que os últimos anos de vida sejam os melhores, cheios de paz, de alegria, de propósito, que não se sintam inúteis ou descartados, mas valorizados e honrados. Senhor, dá saúde aos idosos, que possam viver com qualidade, com independência, pelo maior tempo possível. Onde há doenças relacionadas à idade, traz alívio, tratamentos eficazes, cuidados adequados. Pai, por aqueles idosos que estão sozinhos, que não têm família ou foram abandonados pelos filhos, envia companhia. Que não terminem os seus dias em solidão, mas rodeados de amor e cuidado. Senhor,
Usa os idosos para abençoar as gerações mais novas, que compartilhem a sabedoria que adquiriram, os testemunhos de fidelidade divina, as lições aprendidas ao longo da vida. Que sejam fontes de inspiração e encorajamento. Pai, prepara aqueles que estão próximos da partida, que tenham paz sobre a eternidade, certeza da salvação, esperança da vida eterna contigo, que possam partir em paz quando chegar a hora. Senhor, consola aqueles que estão perdendo ou perderam recentemente um ente querido idoso. Enxuga as lágrimas, traz conforto ao coração, lembra-os de que há esperança de reencontro no céu. Pai, queremos orar pelos profissionais de saúde que cuidam de nós, pelos médicos, enfermeiros, técnicos que dedicam as suas vidas a salvar outras vidas. Senhor, dá-lhes sabedoria para diagnosticar corretamente, habilidade para tratar eficazmente, compaixão para cuidar humanamente. Protege-os do esgotamento, do burnout, das doenças ocupacionais. Pai, abençoa financeiramente aqueles que trabalham na saúde. Que sejam bem remunerados, que tenham condições dignas de trabalho, que sejam valorizados pela sociedade. Senhor, por aqueles profissionais de saúde que são cristãos, que levam a fé para o ambiente de trabalho, derrama unção especial. Que sejam instrumentos de cura não apenas física, mas também espiritual. Que possam orar pelos pacientes, compartilhar esperança, ser luz em meio ao sofrimento. Pai, transforma o sistema de saúde, que haja investimento adequado, hospitais bem equipados, medicamentos disponíveis para todos. Que a saúde seja direito de todos e não privilégio de poucos. Senhor, protege os profissionais de saúde de processos injustos, de acusações falsas, de situações que podem prejudicar a carreira deles. Dá-lhes sabedoria para agir sempre com ética e responsabilidade. Pai, abençoa as pesquisas médicas, que haja descobertas de novos tratamentos, de curas para doenças que ainda não têm solução, que a ciência seja usada para o bem da humanidade. Senhor, queremos orar pelos que trabalham na segurança pública, pelos policiais que arriscam as suas vidas para proteger a sociedade. Pai, guarda cada um deles, que voltem sãos e salvos para suas casas ao fim de cada plantão. Dá-lhes sabedoria para agir com justiça, discernimento para tomar decisões rápidas, coragem para enfrentar o perigo. Senhor, por aqueles policiais que são cristãos, que levam a fé para a profissão, fortalece-os. Que sejam exemplos de integridade, que não se corrompam, que façam a diferença no meio em que atuam. Pai, protege as famílias dos policiais e militares, que não vivam em constante medo, mas que confiem em Ti. Dá paz aos cônjuges e filhos que esperam em casa, que sabem dos riscos que os seus entes queridos enfrentam. Senhor, transforma as corporações de segurança. Que haja profissionalismo, que a corrupção seja erradicada, que o respeito aos direitos humanos seja prioridade. Pai, por aqueles que já perderam a vida servindo na segurança pública, consola as famílias. Honra o sacrifício que fizeram, cuida dos que ficaram, provê tudo o que precisam. Senhor, dá sabedoria aos governantes para criar políticas eficazes de segurança, que haja investimento em prevenção, em educação, em oportunidades que tirem as pessoas do caminho do crime. Pai, queremos orar pelos encarcerados, por aqueles que estão presos. Senhor, que mesmo atrás das grades possam encontrar-te, conhecer o teu amor, experimentar transformação verdadeira. Que o tempo na prisão seja de reflexão, de arrependimento, de mudança real. Senhor, por aqueles que foram injustamente condenados, que estão presos sem ter cometido crime, pedimos justiça. Que a verdade venha à luz, que sejam inocentados, que recuperem a liberdade e a dignidade. Pai, protege os presos de violência dentro do sistema prisional,
que não sejam abusados, torturados, tratados de forma desumana, que haja respeito aos direitos básicos de todo ser humano. Senhor, abençoa os ministérios que trabalham evangelizando nas prisões. Dá-lhes acesso, proteção, fruto abundante, que muitos presos se convertam, que vidas sejam transformadas pelo poder do Evangelho. Pai, por aqueles que vão ser libertados em breve, prepara-os para a reintegração na sociedade, que encontrem trabalho, que sejam aceitos, que não voltem ao crime. Dá-lhes uma nova chance, um novo começo. Senhor, consola as famílias dos presos, que não carreguem vergonha, que encontrem apoio, que tenham esperança de que tudo pode mudar. Pai, transforma o sistema prisional. Que seja um lugar de recuperação e não apenas de punição, que prepare as pessoas para voltarem melhores à sociedade. Pai, queremos orar pelos refugiados e imigrantes, por aqueles que tiveram que deixar as suas terras por causa de guerra, de perseguição, de pobreza extrema. Senhor, protege-os nas jornadas perigosas que enfrentam. Que cheguem seguros aos destinos, que encontrem acolhimento, que reconstruam as suas vidas. Senhor, por aqueles que perderam tudo, que deixaram para trás casa, bens, até familiares, consola profundamente. Dá-lhes esperança de que podem recomeçar, que há futuro mesmo depois de tanta perda. Pai, levanta pessoas e nações que acolham os refugiados com compaixão. Que não sejam tratados como ameaça, mas como seres humanos que precisam de ajuda. Que encontrem comunidades que os recebam com amor. Senhor, por aquelas famílias que foram separadas pela imigração, que têm membros em diferentes países, pedimos reunificação. Que os processos sejam rápidos, que possam estar juntos novamente. Pai, abençoa os imigrantes que trabalham em terras estrangeiras. Que tenham oportunidades justas, que sejam tratados com dignidade, que prosperem. Protege-os de exploração, de xenofobia, de injustiças. Senhor, usa os cristãos refugiados e imigrantes para levar o Evangelho a novos lugares. Que sejam missionários involuntários, que plantem igrejas, que façam discípulos onde quer que estejam. Pai, traz paz aos países que vivem em guerra, que geram refugiados. Que os conflitos terminem, que a paz seja estabelecida, que as pessoas possam voltar para suas casas. Senhor, queremos orar pelos que trabalham com comunicação e mídia, por jornalistas, apresentadores, produtores de conteúdo. Pai, que usem as suas plataformas para o bem, que divulguem a verdade, que não espalhem mentiras ou sensacionalismo. Dá-lhes integridade, responsabilidade, compromisso com a ética. Senhor, por aqueles cristãos que trabalham na mídia, que têm influência, derrama unção especial, que sejam luz em meio à escuridão, que façam diferença, que não se corrompam pelo sistema. Pai, protege a sociedade das fake news, das manipulações, das notícias falsas que geram medo e confusão. Que a verdade prevaleça, que as mentiras sejam expostas. Senhor, abençoa os criadores de conteúdo cristão, aqueles que usam o YouTube, as redes sociais, os podcasts para espalhar o Evangelho. Multiplica o alcance deles, que milhões sejam impactados, que vidas sejam transformadas. Pai, por aqueles que trabalham com entretenimento, com arte, com cultura, que haja conteúdo que edifica, que inspira, que traz valores positivos, que não seja tudo voltado para o que é vil, destrutivo e imoral. Senhor, levanta artistas cristãos talentosos que possam influenciar a cultura. Músicos, atores, escritores que façam diferença, que sejam referência de excelência e fé. Pai, protege as crianças e jovens do conteúdo inadequado que há na internet e na mídia. Dá aos pais sabedoria para monitorar, para orientar, para proteger. Pai, queremos orar pelos cientistas e pesquisadores.
por aqueles que dedicam a vida a estudar, a descobrir, a avançar o conhecimento humano. Senhor, dá-lhes sabedoria, criatividade, perseverança. Que façam descobertas que beneficiem a humanidade, que resolvam problemas, que melhorem a vida das pessoas. Senhor, por aqueles cientistas que são cristãos, que veem a ciência como forma de estudar a tua criação, fortalece-os, que não sejam intimidados pelo secularismo, que possam integrar fé e ciência de forma coerente. Pai, que a ciência seja usada para o bem e não para o mal. Que não haja pesquisas antiéticas, que respeitem a vida, que honrem a dignidade humana. Protege-nos de avanços científicos que vão contra os teus princípios. Senhor, abençoa as pesquisas que buscam cura para doenças, soluções para problemas ambientais, tecnologias que melhorem a qualidade de vida. Que haja avanços significativos que beneficiem especialmente os mais pobres e vulneráveis. Pai, por aqueles que trabalham com tecnologia, que desenvolvem aplicativos, sistemas, inovações, dá-lhes criatividade, que criem ferramentas que facilitem a vida, que conectem pessoas, que espalhem conhecimento. Senhor, protege-nos dos perigos da tecnologia mal usada, do vício em telas, da invasão de privacidade, das fraudes digitais. Dá-nos sabedoria para usar a tecnologia de forma equilibrada e saudável. Senhor, queremos orar pelos que trabalham no campo, na agricultura, na pecuária. Pai, abençoa a terra que cultivam, que haja chuva no tempo certo, sol na medida certa, colheitas abundantes. Protege as plantações de pragas, de secas, de tudo aquilo que pode destruir. Senhor, valoriza o trabalho do agricultor. Que recebam preços justos pelos produtos, que tenham condições dignas de trabalho, que sejam reconhecidos pela importância do que fazem. Pai, por aqueles agricultores que enfrentam dificuldades, que perderam colheitas, que estão endividados, envia socorro. Provê o necessário, abre caminhos de recuperação, mostra que não estão sozinhos. Senhor, protege os animais que são criados para a alimentação. Que sejam tratados com respeito, que não sofram desnecessariamente. Dá aos criadores sabedoria para cuidar bem dos rebanhos. Pai, abençoa as terras indígenas, as comunidades tradicionais que vivem da terra. Protege os seus direitos, preserva as suas culturas, que possam viver em paz. Senhor, ensina-nos a cuidar bem da criação. Que não destruamos o meio ambiente, que não poluamos as águas, que não devastemos as florestas, que sejamos mordomos responsáveis do planeta que nos confiaste. Pai, por aqueles que trabalham na pesca, que tiram o sustento do mar, dos rios, protege-os. Que voltem seguros das jornadas, que tenham boas pescas, que prosperem. Pai, queremos orar pelos artistas e músicos, por aqueles que têm o dom de criar, de expressar beleza, de tocar emoções através da arte. Senhor, que usem os seus talentos para glorificar-te, que criem obras que apontem para ti, que inspirem as pessoas a buscarem o que é nobre e belo. Senhor, por aqueles músicos que servem nas igrejas, que lideram louvor, que tocam instrumentos, derrama unção especial. Que não seja apenas técnica, mas adoração genuína que toca o céu e transforma vidas. Pai, levanta compositores que escrevam canções poderosas, letras que ministrem, melodias que marquem gerações. Que haja músicas novas que levem multidões a te adorar. Senhor, por aqueles artistas que lutam para viver da arte, que enfrentam dificuldades financeiras, provê. Abre portas de oportunidade, conecta-os com quem pode valorizar o trabalho deles, que consigam viver dignamente do dom que receberam. Pai, protege os artistas cristãos da tentação da fama, do orgulho, da vaidade. Que permaneçam humildes,
que não se esqueçam de quem os capacitou, que usem a influência para apontar para ti. Senhor, por aqueles que trabalham com dança, com teatro, com outras formas de expressão artística, que façam tudo para a tua glória. Que a arte seja instrumento de adoração, de evangelização, de edificação. Pai, transforma a indústria do entretenimento. Que haja mais conteúdo de qualidade, que valores cristãos sejam representados, que não seja tudo dominado pela imoralidade e pela violência. Senhor, queremos orar pelos atletas e esportistas, por aqueles que dedicam a vida ao esporte, que treinam arduamente, que buscam a excelência. Pai, dá-lhes disciplina, determinação, sabedoria para cuidar do corpo. Que alcancem os seus objetivos, que tenham bons resultados, que glorifiquem o teu nome através do esporte. Senhor, por aqueles atletas cristãos que têm plataforma, que são conhecidos, usa-os poderosamente. Que sejam testemunhos vivos de fé, que não tenham vergonha de te reconhecer publicamente, que influenciem positivamente milhões. Pai, protege os atletas de lesões graves, de acidentes, de tudo aquilo que pode encerrar prematuramente uma carreira. Que tenham longevidade no esporte, que cuidem bem do corpo que é templo do Espírito Santo. Senhor, por aqueles jovens que sonham em ser atletas profissionais, que têm talento, mas precisam de oportunidades, abre portas, conecta-os com bons treinadores, com clubes, com patrocinadores, que os sonhos se realizem. Pai, ensina os atletas a lidar com vitórias e derrotas. Que sejam humildes na vitória, resilientes na derrota, que aprendam lições valiosas em ambas as situações. Senhor, por aqueles que já se aposentaram do esporte, que encontrem propósito na nova fase da vida, que usem a experiência para treinar outros, para inspirar, para fazer diferença de outras formas. Pai, que o esporte seja praticado com ética, sem doping, sem trapaças, sem violência. Que haja fair play, respeito, verdadeiro espírito esportivo. Pai, queremos orar pelos voluntários, por aqueles que dedicam tempo e energia para servir outros sem esperar nada em troca. Senhor, abençoa cada um deles, multiplica o impacto do trabalho que fazem, que vejam fruto abundante, que nunca se cansem de fazer o bem. Senhor, por aqueles que trabalham em ONGs, em projetos sociais, em ministérios de assistência, derrama recursos. Que não falte o necessário para continuar o trabalho, que haja doadores generosos, que o impacto se multiplique. Pai, levanta mais voluntários. Que mais pessoas se disponham a servir, a doar tempo, a fazer diferença na vida de quem precisa. Que haja um exército de pessoas dispostas a ser as tuas mãos e os teus pés no mundo. Senhor, por aqueles que trabalham com pessoas em situação de rua, que alimentam, que acolhem, que restauram vidas, protege-os, dá-lhes sabedoria para ajudar de forma eficaz. Amor que não se esgota, esperança que contagia. Pai, por aqueles que trabalham resgatando pessoas de vícios, de prostituição, de situações degradantes, usa-os poderosamente. Que vejam vidas completamente transformadas, que o investimento valha a pena, que não desistam mesmo quando é difícil. Senhor, abençoa aqueles que visitam hospitais, presídios, asilos, levando conforto e esperança. Que sejam instrumentos da tua presença nesses lugares, que tragam luz em meio à escuridão. Pai, que o serviço voluntário não seja visto como algo inferior, mas como expressão nobre de amor ao próximo. Que mais pessoas valorizem e se envolvam. Senhor, queremos orar pelos escritores e autores, por aqueles que têm o dom de comunicar através da palavra escrita. Pai, dá-lhes criatividade para escrever, disciplina para terminar projetos, oportunidades de publicar. Que escrevam conteúdo que edifica, que inspira, que transforma. Senhor, por aqueles que escrevem livros cristãos,
devocionais, estudos bíblicos, derrama unção especial. Que as palavras que escrevem toquem profundamente nos corações, que ministrem, que levem pessoas a um relacionamento mais profundo contigo. Pai, protege os escritores cristãos de críticas destrutivas, de desânimo, de bloqueios criativos. Que continuem escrevendo, que não desistam, que saibam que o trabalho deles é importante. Senhor, por aqueles que sonham em escrever um livro, mas não sabem por onde começar, dá direção, mostra o tema, ajuda-os a organizar as ideias, provê tempo e recursos para escrever. Que os sonhos se concretizem. Pai, levanta editoras cristãs comprometidas com publicar conteúdo de qualidade, que invistam em bons autores, que distribuam bem os livros, que alcancem o maior número possível de leitores. Senhor, abençoa as livrarias cristãs, que tenham boas vendas, que sejam lugares onde as pessoas encontrem alimento espiritual, que prosperem financeiramente. Pai, que haja mais leitores, que as pessoas valorizem a leitura, especialmente de livros que edificam a fé, que ampliam o conhecimento de Ti. Que a leitura da Bíblia seja sempre prioridade, mas que bons livros cristãos também sejam apreciados. Pai, queremos orar pelos professores de escola dominical, pelos que ensinam crianças e jovens. Senhor, dá-lhes amor genuíno pelos alunos, criatividade para ensinar de forma interessante, sabedoria para lidar com diferentes personalidades. Que plantem sementes que germinarão por toda a vida. Senhor, por aqueles que trabalham com adolescentes numa fase tão desafiadora, derrama paciência e graça especiais. Que sejam mentores, que influenciem positivamente, que ajudem os jovens a construir fundamentos sólidos de fé. Pai, abençoa os ministérios infantis nas igrejas, que haja investimento adequado, materiais de qualidade, espaços apropriados. Que as crianças se sintam amadas, que aprendam sobre Ti de forma alegre e significativa. Senhor, levanta mais obreiros para trabalhar com crianças e jovens. Que não faltem professores, que haja pessoas dispostas a investir nesta área tão importante do ministério. Pai, protege as crianças que frequentam a igreja. Que os ambientes sejam seguros, que não haja nenhum tipo de abuso, que sejam lugares onde se sintam protegidas e amadas. Senhor, que as crianças que hoje estão aprendendo sobre Ti se tornem adultos firmes na fé. Que o que estão plantando agora dê fruto abundante no futuro. Que sejam a próxima geração de líderes cristãos. Pai, dá aos pais sabedoria para reforçar em casa aquilo que é ensinado na igreja. Que não deleguem completamente a educação espiritual dos filhos, mas que sejam os principais discipuladores. Senhor, queremos orar pelos missionários transculturais, aqueles que foram chamados para deixar a sua cultura e ir para outras nações. Pai, protege cada um deles de forma sobrenatural. Guarda-os de doenças tropicais, de acidentes, de perseguições, de todo mal. Que sintam a Tua presença constante mesmo em terras distantes. Senhor, provê todas as necessidades dos missionários, financeiras, emocionais, espirituais. Que não lhes falte nada do que precisam para cumprir o chamado. Levanta parceiros fiéis que os apoiem em oração e financeiramente. Pai, dá aos missionários fruto abundante, que vejam vidas sendo salvas, igrejas sendo plantadas, discípulos sendo formados. Que o trabalho deles não seja em vão, que haja colheita abundante. Senhor, por aqueles missionários que trabalham em países fechados ao Evangelho, onde há perseguição, derrama coragem especial. Protege-os de forma milagrosa, que possam continuar o trabalho mesmo em meio ao perigo. Pai, por aqueles que voltam do campo missionário, que precisam se readaptar à cultura de origem, ajuda-os.
que encontrem lugar de pertencimento, que sejam valorizados, que possam compartilhar as experiências vividas. Senhor, levanta mais missionários, que mais pessoas respondam ao chamado de ir, que mais famílias se disponham a deixar tudo para levar o Evangelho onde ainda não chegou. Que a igreja invista mais em missões. Pai, que em breve cada povo, cada língua, cada nação tenha ouvido sobre ti. Que a grande comissão seja cumprida, que o fim venha quando o Evangelho tiver sido pregado a toda criatura. Pai amado, com corações transbordando de gratidão, encerramos esta oração poderosa. Obrigado por nos ouvires sempre, por te importares com cada detalhe das nossas vidas, por nunca nos abandonares. Obrigado, porque quando buscamos primeiro o teu reino, tudo o mais se alinha perfeitamente segundo o teu propósito. Senhor, que possamos viver este 28 de janeiro de 2026 conscientes da tua presença constante. Que em cada momento sintamos que não estamos sozinhos, que tu caminhas conosco, que guias os nossos passos. Pai, que ao final deste dia possamos olhar para trás com gratidão, reconhecendo a tua mão em tudo o que aconteceu. Que possamos dizer com alegria: valeu a pena buscar primeiro o reino, porque experimentamos a tua fidelidade de forma real. Senhor, que cada manhã seja um novo começo, uma nova oportunidade de te colocar em primeiro lugar. Que façamos disto um estilo de vida, não apenas uma prática ocasional. Que buscar-te primeiro seja a prioridade que define todas as nossas escolhas. Pai, vai conosco neste dia. Abençoa cada passo, cada palavra, cada decisão, que tudo seja para a tua glória. Oramos tudo isto em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Se esta mensagem tocou o teu coração, eu te convido a compartilhá-la com alguém que precisa ouvir sobre a importância de buscar primeiro o reino de Deus. Escreve Amém nos comentários como declaração de que hoje escolhes colocar Deus em primeiro lugar. Inscreve-te neste canal para receber mais mensagens que edificarão a tua fé e te aproximarão cada dia mais do Senhor. Que a bênção do Senhor Jesus Cristo esteja sobre a tua vida, sobre a tua família, sobre tudo aquilo que as tuas mãos tocarem. Que experimentes o poder transformador de buscar primeiro o reino de Deus e vejas tudo o mais se alinhando perfeitamente. Vai em paz, querido irmão, querida irmã, sabendo que Deus está contigo. Até a próxima mensagem. Deus te abençoe grandemente. Deus te abençoe grandemente.